Pessoal, a pressão ela nunca foi tão grande sobre o Jerome Powell. Ele está sendo pressionado agora de uma forma nunca vista antes, ao ponto de não só o presidente pedir, né, para que ele venha resign, para que ele venha renunciar, como os veículos de mídia também estão falando sobre isso, né, sobre possivelmente o Powell ter que renunciar, ser forçado, entre aspas, a renunciar. E aí, a gente tem agora um vídeo da Bloomberg, e se fosse só, por exemplo, a Fox News, que é um veículo de mídia mais inclinado à direita, tudo bem, mas se você observar, você vê que praticamente todos os veículos de mídia estão batendo na mesma tecla, como, por exemplo, a Bloomberg, né? E a gente vai mostrar aqui para vocês o que eles estão falando justamente sobre essa pressão que está em cima do Jerome Powell para ou ele cortar juros ou ele pedir para sair para que ele seja substituído por alguém que o faça. E aí a gente tem o seguinte, o que eles estão falando aqui? Vamos lá? Over the weekend, the other development was more pressure, it would seem, on Fed Chair Powell. The NEC director, Kevin Hassett, spoke. Então, o diretor da NSC, o Kevin Hassett, ele falou justamente sobre essa pressão que estava acontecendo sobre o Jerome Powell, né? To ABC over the weekend on this point and whether the White House would explore firing Jay Powell. Here's what he had to say. E ele foi questionado, né, sobre essa questão da Casa Branca querer demitir o Powell, se eles vão conseguir fazer isso, como que isso seria viável, porque quando a gente fala nos poderes, na instituição, o Fed ele é independente do executivo, né? O Fed ele não tem nenhum tipo de influência, teoricamente, né, do presidente, mas a gente está vendo que eles estão tentando criar uma forma de fazer com que o Powell ele possa ser removido, caso ele não entre em acordo com a vontade do presidente. Yes or no answer. Does the president, in your view, have the authority to fire the Fed chair? Aí ele perguntou, você acha que o presidente ele tem a autoridade para demitir o Jerome Powell? That's a thing that's being looked into, but certainly if there's cause. Aí ele falou, certamente seria legítimo se tivesse uma causa. Ou seja, o Trump ele não pode simplesmente demitir o Jerome Powell, mas se for por uma justa causa, né? Você sabe que toda lei, ou a maioria das leis, elas têm brechas, né? E há uma brecha na lei que permite com que o Powell seja demitido por justa causa, e a gente já falou sobre isso anteriormente, em caso de má índole, em caso de misleading, em caso de ter trapaceado e coisas do tipo. Tyler, they're looking at it. What kind of pressure is the Fed chair under right now? Right. I mean, an enormous pressure, Danny, and the administration really does appear to be coalescing around a different sort of argument here when it comes to applying that pressure. You've heard President Trump elevate this act. Então, basicamente, ela falou que o governo ele está entrando numa coalizão para conseguir encontrar essa justa causa para mandar o Powell embora. Accusation that really started with his head of the Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte, who is accusing Powell without evidence that he misled members of Congress when it came to his testimony about some recent renovations at the Federal Reserve. Now, we should say that. Então, basicamente, eles encontraram uma brecha e um dos representantes do Congresso falou, né, sem provas, que o Powell, no último speaking, né, no último... como é que fala? Testemunho, né? No último testemunho que ele deu perante ao Congresso, de que ele havia enganado os membros do Congresso sobre alguns gastos que estavam sendo feitos pelo Federal Reserve. E com base nisso, eles estão querendo, nessa brecha, tirar o Powell, né? Colocar ele para fora. E aí o que acontece? Voltando aqui no contexto que nós estávamos. Essa pressão, pessoal, que está em cima do Jerome Powell, é justamente para que o jogo de poder ele siga. O que o jogo de poder quer? O jogo de poder quer cortar a taxa de juros. Então, se a gente tem uma pessoa como empecilho para que isso aconteça, ou a gente força essa pessoa a fazer o que a gente quer, ou a gente tira essa pessoa do poder encontrando alguma brecha para assim o fazê-lo, né? Eu já falei para vocês que eu não sou a favor disso, de tirar o Powell à força. Eu sou a favor que os poderes eles tenham a sua independência, mas vamos lá.